Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Editora NPE. É esse canal que toda quarta-feira nós estamos aqui transmitindo notícias do mundo literário, dicas para que você se torne escritor da sua própria história. Eu gostaria de inicialmente falar para vocês que hoje eu estou aqui sozinho, né? A Gisele ela está fazendo em compromissos com a editora em viagem de compromissos, e hoje estou aqui para trazer para vocês um assunto muito importante para vocês. Antes de falar do assunto, eu quero falar para vocês sobre um pouco de mim. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, sócio da editora NPE junto com a Gisele que está com a gente todas as quartas-feiras, e hoje ela não está por conta desse compromisso da editora, ela está em viagem. Mas vida segue e nós precisamos estar juntos aqui para toda quarta-feira compartilhar esse conteúdo com vocês, né? Voltando aqui, pessoal, só estava passando algumas instruções aqui para minha filha, mas vamos lá, né? Eu quero trazer para vocês hoje um assunto muito legal, um assunto muito pertinente. Você que pensa em escrever um livro da sua história, não sabe como começar, nós vamos hoje falar sobre como escrever um livro da sua história. E para começar esse papo com a gente de hoje, o que eu vou compartilhar com vocês? Eu também já estive junto com você desse lado, do mesmo lado que você está hoje, né? E muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente tem alguns bloqueios, algumas crenças que nos limitam de escrever a nossa própria história, né? E é uma das crenças que mais a gente pode trazer aqui no dia de hoje e que acontece com a maioria dos escritores, pessoas que vão escrever o seu livro, a minha história ela vai ser uma história que as pessoas vão ler, as pessoas vão gostar. O que você precisa entender inicialmente é que a história ela só é contada, você só vai saber se essa tua história ela vai ser lida e vai ser a transformadora na vida de outras pessoas se você colocar ela em prática. Hoje, mais cedo, eu estava com uma escritora e ela me dizia o seguinte, que ela está escrevendo o livro dela e foi passada orientação, né? As pessoas que muito próximas delas falaram para ela assim, olha, não escreve, mas escreve quieto. Não, você quando vai escrever, você precisa fazer o quê? Fazer a escrita, colocar para que o máximo de pessoas entendam que você está num projeto de vida. Eu falei para ela exatamente assim, você precisa se posicionar como escritora enquanto estiver escrevendo o seu livro. Isso é muito importante, pessoal, porque como é que você vai escrever um livro, né, sem que as pessoas saibam que você está escrevendo um livro, sem que as pessoas saibam que você está escrevendo um livro e depois você vai querer vender esse livro? Não tem como isso acontecer. Você precisa já desde o início, quando você pensar em escrever o seu livro, já tem que assumir uma coisa que eu sempre digo, duas coisas, melhor dizendo. Assumir um compromisso público e colocar uma data de entrega. O compromisso público ele vai te fazer te motivar todos os dias que você estiver desanimado para escrever, porque você assumiu um compromisso público com alguém, com um público de leitores, ou alguém muito importante na sua vida. Quando você assume esse compromisso público, o que acontece? Você se coloca na pressão de entregar, de escrever esse livro. E o outro ponto que a gente sempre fala aqui é a data de entrega. Não existe projeto de vida, não existe projeto, seja lá qual é o seu objetivo, hoje, sem data de entrega, sem data para ele iniciar e sem data para ele terminar. Então, coloque uma data de entrega para que você possa entender que a primeira versão do seu livro, ela acaba naquela data. Quando você assume um compromisso público, quando você coloca uma data de entrega, você diz para o teu cérebro o seguinte, meu amigo, nós vamos fazer porque tem gente esperando esse livro ficar pronto e nós vamos fazer porque nós temos uma data de entrega.
Só um minutinho, pessoal. Voltando para o nosso projeto, para o tema da nossa live hoje, como escrever uma história, um livro da sua história. Primeira coisa que você precisa pensar é qual é a história que eu vou contar, qual é a história que eu vou escrever. E eu vou dizer para vocês que isso é talvez um dos bloqueios que mais impede as pessoas de escreverem. Isso aconteceu comigo no meu primeiro livro. No meu primeiro livro eu fiz exatamente isso. Eu escrevi ele quietinho, não assumi uma data de entrega, e eu disse que eu ia escrever um livro que tinha o título Legado, o que deixarei para gerações futuras. Só que o que é esse legado? Qual é a história que eu quero contar? Eu preciso definir direitinho. Comece a sua história. Se você vai escrever uma autobiografia, a história da sua vida, comece lá no começo. Comece contando quando você era criança, as fases de quando você lembra de criança, se você tinha um bom relacionamento com seus pais, como é que era esse relacionamento, como é que seu pai e a sua mãe te deram uma educação, como é que você brincava, como é que você participava das histórias, da história da vida com seus pais. É óbvio que quando você é criança, o que acontece? Você não vai lembrar muito, mas é importante que você comece revendo a infância, porque dentro desse momento de rever a infância é que você vai fazer muitas conexões para falar da adolescência, da fase da juventude, da fase do início da vida adulta, da fase da vida adulta e o momento que você está revendo, o momento que você está vivendo agora para contar e escrever a sua história, né? Importante também, pessoal, quando você escreve a sua história, é você trazer momentos importantes que fizeram parte da sua história, momentos que você julga importantes e que vão fazer a total diferença para os leitores da sua história. O que acontece? As pessoas, elas tendem a ficar mais próximas, mais conectadas de você, tá? Então, pessoal, não deixe de contar a sua história, de trazer os desafios e as lições aprendidas da sua história, tá bom? Fundamental também, pessoal, quando você escreve a sua história, quando você está escrevendo a sua história, é organizar ela cronologicamente. Se eu vou contar a minha história desde a infância, eu vou contar da infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha vida adulta e os momentos atuais que eu vivo hoje, certo? Não comece falando da infância, depois pula para a vida adulta, depois volta para a adolescência, depois fala um pouco sobre o início da vida adulta, não. Crie uma cronologia para que a sua história tenha um início, um meio e um fim. Outro ponto importante quando você vai contar a sua história, crie um fio condutor. O que seria o fio condutor, pessoal? O fio condutor dentro do projeto da história da sua vida, enquanto você estiver escrevendo, é aquele fio que conecta todas as fases da sua vida. E uma forma de você trazer esse fio de condução para que a história seja interessante do início ao fim é você trazer moral de história, deixar no final de cada capítulo, convidar o teu leitor para uma reflexão, se você está contando a sua história, né, para que ele também entenda e se conecte com a sua história. Gente, eu sempre digo para nossos mentores, nossos mentorados e nossos escritores aqui na editora, você não faz ideia de quantas pessoas oram todos os dias para encontrar a solução dos problemas delas. E a sua história, com certeza, vai transformar e vai impactar positivamente muitas vidas. Você não faz ideia disso. Então, não deixe de escrever, não deixe de contar a sua história, tá bom? Então, revisando aqui, você precisa saber qual a história que você vai contar,
se você vai contar a história da sua infância, se você vai trazer momentos importantes, momentos de desafios, lições aprendidas. Nós temos escritores que já contaram um método que aprenderam e que gostariam de ensinar outras pessoas a esse método. É importante que você entenda o que você vai contar. Tem muitas pessoas que provavelmente que trazem para a nossa editora assim, ó, um momento de superação, um momento de depressão, de ter vencido a depressão, de ter vencido alguma doença, de ter vencido algum vício. Então, ele contou esse momento, um recorte da vida dele, mas sempre respeitando a ordem cronológica e trazendo esse fio condutor. O que é esse fio condutor? É você levar a história e fazer com que o seu leitor conecte com a sua história do início ao fim, para que ele prenda a atenção dele e que ele se interesse e busque o que ele está procurando na sua história. O segundo ponto, pessoal, que é muito importante quando você está escrevendo a sua história, é criar uma conexão emocional. Compartilhe as suas aventuras, as desventuras, faça o leitor sentir o que você sentiu. Quanto mais emoção, quanto mais você falar com o coração, quanto mais simples e objetivo você trazer a história da sua vida, mais você vai conectar, mais as pessoas vão se interessar pela sua história. Entenda, como eu disse agora há pouco, que você não faz ideia de quantas pessoas oram todos os dias buscando soluções dos seus problemas. E a sua história, com certeza, pode ser a solução de muitas pessoas que estão buscando se transformar, se conectar e, claro, buscar a solução desses problemas, tá? É importante, pessoal, que você compartilhe detalhes dessa história. Como aconteceu, quais aventuras que você passou, quais os momentos de desafio esperados, É importante, pessoal, que na história você conte também os lados que não foram tão bons, os momentos que também não foram tão bons. Às vezes um momento que não foi tão bom é aquela conexão que falta pro leitor se interessar na sua vida. Então, quanto mais simples o objetivo, quanto mais genuína for a sua história, mais você vai conectar emocionalmente os leitores com a sua história, né? E depois você tem que entender assim, ó, que você precisa criar cenários e personagens convincentes. Entenda que a sua história é um filme que aconteceu e que agora você vai contar para outras pessoas. As pessoas são os seus leitores. Então, se você criar cenários vividos em detalhes, contando os detalhes de como aconteceu um momento de superação na sua vida, quando você entendeu que você estava vencendo um desafio, superando algum desafio, contar os detalhes. Por exemplo, o dia que eu decidi me tornar escritor da minha própria história, eu estava sentado numa cadeira, lendo um livro, assistindo uma aula, um vídeo de uma outra pessoa que me inspirava, e naquele momento, sentado na cadeira do meu escritório, eu me dei por conta que eu precisava contar a história. Era uma noite fria, estava no meu escritório, num um ambiente mais aconchegante, né, com baixa iluminação, um ambiente que me trazia a esperança de um mundo melhor, um ambiente que mostrava que ali eu tinha que contar a história da minha vida. E quanto mais detalhes, quanto mais riqueza de detalhes você contar, mais você vai conectar emocionalmente os seus leitores. E aqui eu trago para você um dos pilares da nossa editora, que é a experiência, trazer o resgate da leitura de livros físicos. Hoje a gente vive muito conectado, muito importante estar aqui, sim, conectado, trazendo essas histórias para vocês, mas a experiência de um livro físico, de tatear, de ler a sua história,
de ler história faz que você desperte a sua criatividade e a emoção. Quanto mais imaginação você tiver, quanto mais riqueza de detalhes você trazer para a sua audiência, para os seus escritores, para os seus leitores, melhor dizendo, mais conectado emocionalmente ele vai estar. E se ele estar conectado emocionalmente, ele vai começar a usar a riqueza de detalhes que estão escritas no seu livro para usar a imaginação e desenhar esses cenários para que ele se sinta dentro daquele cenário, para que ele se sinta vivendo aquele cenário. E quando ele cria a imaginação, ele também cria novas perspectivas de o que será a história daqui para frente. Então, use esse artifício de conectar a emoção emocionalmente os seus leitores, criando cenários vividos, traga os detalhes, a escrita nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhes você colocar do ambiente, do momento em que você viveu, mais conexão emocional você vai ter, mais interesse na leitura os leitores vão ter. E, claro, quando o leitor lê, faz essa leitura, né, da sua história, ele vai usar a imaginação para criar esses cenários vividos por você e vai trazer aí a criatividade, despertar a criatividade para continuar a sua leitura, tá bom? O que não pode acontecer na sua história é você contar uma lista de eventos sem pé nem cabeça, sem fundamento. Você precisa criar uma narrativa rica em contexto e emoção. Não faça do seu livro, por exemplo, uma lista de eventos, de acontecimentos que passaram na sua vida e não traga essa riqueza de detalhes. Entenda, você precisa escrever com o coração e com a alma. Eu sempre digo que quando você escreve um livro, quando você se torna escritor, você é uma vida, você está vivendo uma vida contada dentro de um livro que vão conectar outras vidas. Escrever, pessoal, é basicamente você conectar corpo, mente e espírito. Muitas vezes você vai estar escrevendo algo que depois você vai ler novamente e vai dizer assim, caramba, eu escrevi isso. Eu costumo dizer que isso aí é uma conexão de espírito, mente e corpo. Ou seja, o teu espírito manda para a tua mente essas ideias de textos, você realmente manda para o seu corpo, e seu corpo apenas obedece e escreve contando a sua história. Nós temos na nossa editora mais 125 livros publicados. Essa semana chegamos a 125 livros publicados. E muitas dessas histórias, quando as pessoas escreveram, né, e a gente, dentro desses 125 livros publicados, nós temos 21 livros coletivos, pessoas que escreveram um capítulo contando uma história da sua vida. A grande maioria das pessoas, ela escreve, quando ela senta para escrever, ela escreve e parece uma conexão divina, realmente, uma conexão de espírito, mente e corpo. Você vai escrever e depois você vai ler essa questão, a história, você vai dizer, caramba, eu não sabia que eu tinha tanta sabedoria para escrever. Eu não sabia que eu tinha tanta capacidade para escrever. E aí eu digo para você, isso acontece porque você está em movimento, porque você decidiu contar a sua história. Imagine agora você escrevendo essa história e outras pessoas lendo a sua história. Então, crie uma narrativa que conecte e que seja rica em contexto, ricas em detalhes, para que seus leitores entendam de vez, para que seus leitores conectem na sua história, na narrativa da sua história. Certo, pessoal? Então, fazendo uma breve revisão aqui, já encaminhando para o final da live, é muito importante você que está vindo a primeira vez aqui, você que vai assistir esse vídeo, essa live depois gravada, que nós temos uma proposta de fazer lives de no máximo de 30 minutos. Para quê? Para que você possa assistir quantas vezes for necessário, pegar os insights, de repente anotar os insights, as dicas que nós vamos fazendo aqui, e por esse motivo a gente não faz lives muito longas. Todas as quartas estamos aqui trazendo essas lives
curtas, para que você possa assistir e assistir quantas vezes for necessário, tá bom? Então, a gente fez essa questão aqui, né, trouxe a primeira questão de que como é que você vai começar a sua história. Você precisa saber, no primeiro passo, o que você vai contar. Você vai contar toda a sua história de vida? Vai contar um recorte da sua vida? Você precisa entender, se você contar toda a sua história, né, lá desde a infância, você tem que criar uma ordem cronológica. Se você vai contar da infância, conte da infância, da adolescência, da juventude, do início da vida adulta e o teu momento atual. Se você vai contar a história de um desafio, uma superação que você viveu e você gostaria de contar, você tem que contar o momento em que quem era você antes, quais eram os desafios que você enfrentava, quando houve a virada de chave para você melhorar e seguir, avançar e superar esse desafio, e quem é você hoje, depois de ter superado esse desafio, o que você faz para continuar vivendo um propósito de vida, por exemplo, ou transformando vidas. Então, use essa ideia, esse contexto de ordem cronológica para que você possa, sim, fazer um livro, um texto que chame a atenção das pessoas. Depois nós falamos um pouco sobre a criação de conexão emocional, onde você precisa compartilhar a vida como ela é, na sua essência. Conte essas aventuras, essas desventuras, faça com que o seu leitor sinta o que você viveu naquele momento da sua vida. Conectar emocionalmente os seus leitores com a sua história é fazer com que ele sinta na pele o skin in the game do que você viveu também. Quando você atinge esse ápice, você traz o leitor para essa tua história e ele conecta emocionalmente ele para que ele possa, inclusive, indicar o seu livro para outras pessoas. Depois nós falamos aqui rapidamente da criação de personagens, né? E também de cenários vividos por você, né? Você precisa criar cenários e fazer com que o seu leitor use o artifício da imaginação e da criatividade para viver aquele cenário. E como é que você faz isso? Colocando riqueza de detalhes. Quanto mais ricos de detalhes for o seu texto, melhor é. Se você está falando de um momento que você descobriu a superação ou venceu um momento muito difícil da tua vida, contar o que estava acontecendo, se era uma noite, se era dia, se era chuva, se você estava no quarto, se você estava num parque, enfim. Você precisa enriquecer o seu texto com detalhes. Tenha certeza que se você fizer isso, você vai ter sucesso e vai conectar emocionalmente as pessoas, os leitores do seu livro, né? E por fim, nós falamos aqui de quando você estiver contando a sua história, você não conte apenas uma lista de eventos. Eu assim, quando eu era criança aconteceu isso. Quando eu era adolescente aconteceu isso na minha vida. Quando eu era adulto, não sei o que, lá. Não, crie conexões, faça uma narrativa rica em contexto e ao final de cada capítulo leve o seu leitor para uma reflexão para ver o que ele faria naquele momento da sua vida. Tá bom, pessoal? E daí, por fim, para fechar com chave de ouro essa live, né? Um bônus, digamos assim, essa live que seria 3 dicas importantes que você precisa ter quando você está escrevendo o seu livro. O primeiro é você definir um ritmo de escrita. Mas o que é esse tal de ritmo de escrita, Jefferson? É você criar o hábito de escrever todos os dias. Dedique um tempo para a escrita. Seja ele diário, seja ele semanal. Mas crie o hábito de escrever, né, todos os dias ou semanalmente a sua história. Lembre que eu falei lá no início da live que você precisa assumir um compromisso público e uma data de entrega. Se a sua data de entrega ela for uma data um pouco adelangada, você até pode escrever semanalmente. Agora, se ela for curta, você precisa dedicar mais tempo de escrita. Talvez uma vez a cada 2 dias, 3 vezes por semana, ou todo dia, realmente, 1 hora por dia, um parágrafo, enfim. Isso aqui eu quero falar para você por que é importante. Porque a consistência é a chave do sucesso para você entregar a escrita do seu livro. Eu estive participando de uma roda de conversas com a Ana Maria Bachato,
A Ana Maria Machado, que hoje ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, ela é consagrada na Academia Brasileira de Letras, e na oportunidade ela falou para a gente, né, nesse evento que a gente participou, que ela escreve todos os dias. E 95% dos textos que ela escreve, ela nem utiliza. Mas o fato de ela escrever todos os dias faz com que ela crie um hábito de escrever textos que um dia poderão ser aproveitados. 5% dos textos que ela escreve são publicados. E isso faz com que ela se torne hoje uma das escritoras mais conhecidas do Brasil, porque ela escreve muito literatura infantil, até literatura infanto-juvenil e adulto, digamos assim, mas a literatura infantil, se você conhece aquela leitura, quem já foi criança um dia e leu o livro Menina Bonita do Laço de Fita. Então, imagine você que ela, como escritora, escreve todos os dias, 95% da escrita dos textos dela, ela não ocupa, apenas 5% é que se tornam livros publicados, e faz com que ela hoje seja uma das escritoras renomadas a nível nacional. Então, defina esse ritmo de escrita. Enquanto o próximo ponto é revisar e editar o seu texto. Mas, assim, é uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas. Você não vai escrever uma frase, um parágrafo, para voltar a revisar e editar. Você vai escrever todo o seu texto, um capítulo, sem medo de julgamento, sem ter problemas com erros ortográficos, sem ter problemas com erros semânticos, né? E a gente recomenda aos nossos escritores, nossos mentorados, revisarem e editarem esse texto de 2 a 3 dias após a escrita do seu livro. Por que, pessoal, isso? Por conta do apego emocional. Se você for revisar um texto logo depois que você escreveu, você vai ter dificuldade para cortar partes não tão importantes, você vai ter dificuldade para fazer a correção de alguma coisa importante. E depois de 2 ou 3 dias que você deixa o teu texto lá parado, primeiro você vai estar com uma outra visão daquele conteúdo do texto escrito, e principalmente não vai ter aquele sentimento de culpa de que talvez tenha tirado alguma parte do texto. Quando você faz isso, você deixa o seu texto muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais fluido, e entrega a mensagem com muito mais sucesso. A terceira dica aqui dessa questão de definir um ritmo e revisar é buscar uma segunda opinião. Lembra que eu falei para vocês lá no início dessa live? Não faça o livro sozinho. Primeiro, porque você não vai ter motivação para escrever todos sozinho, por um período. E segundo, porque você precisa, sim, assumir um compromisso público para colocar pressão em você e colocar de vez por toda esse projeto do seu livro para fora no papel. E essa questão de buscar uma segunda opinião, talvez seja um amigo, uma pessoa da família, ou um profissional, né? Mas se você for buscar um amigo, uma pessoa da família, busque pessoas sinceras, pessoas que tenham o hábito de leitura. Por que eu digo de buscar pessoas sinceras? Se a pessoa lê o teu livro e diz, achei legal, estava muito lindo, maravilhoso, desconfie. Ela é uma pessoa simpática e ela não vai te dar a real necessidade de correções que precisam ter. E essa segunda opinião que você busca, ela é muito importante para que você possa ter uma opinião externa, e para que essa opinião externa gere novas perspectivas e faça com que sua mensagem seja entregue de maneira fluida, né? O papel dessa segunda opinião seria um leitor beta. É o leitor que vai somente fazer a leitura para ver se a mensagem está sendo entregue, se o texto, o conteúdo do teu livro está sendo entregue de maneira fluida e menos cansativa. Essa pessoa ela vai ter que, ao final da leitura, né, digamos, a leitura crítica do teu livro, apontar alguns pontos de melhoria, ou até vezes sugerir alguma coisa que faltou, que você, enquanto estava escrevendo o livro, não se atentou. E daí, quando você coloca uma pessoa amiga, uma pessoa da sua família, fica muito mais prático, porque ela conhece a tua história.
né? Mas, claro, se você não tem essa pessoa, busque um profissional de referência, porque tenha certeza, essa pessoa ela vai sim ter o know-how e a expertise, porque ela já leu centenas, milhares de livros, e ela vai ter sim essa forma de trabalhar profissionalmente para que o seu livro, a mensagem do seu livro seja entregue de maneira magistral, pessoal. Então, pessoal, estamos encerrando a live de hoje, tá? A live que teve como título Como escrever a história Como escrever a sua história em um livro, né? Como escrever um livro da sua história, não como escrever a história de um livro, né? Como escrever um livro da sua história. E hoje espero que esse conteúdo tenha sido entregue, te ajude, te auxilie. E se ajudou, te auxiliou, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de quando a gente entrar aqui ao vivo, todas as quartas-feiras, para que você possa conhecer um pouco mais dessa história do mundo editorial, para que a gente possa te entregar dicas, insights, trazer escritores que já se tornaram, pessoas que já se tornaram escritores das suas próprias histórias. Então, é muito importante que você faça isso, curta, compartilhe, comente, assine, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito mais importante, pessoal, se você conhece alguém que precisa assistir um conteúdo como esse que estamos entregando aqui, compartilhe, não vai fazer mal nenhum você compartilhar esse conteúdo para essas pessoas. Traga as pessoas para o canal. E se você tiver a sugestão de algum conteúdo, deixe nos comentários. Nós teremos enorme prazer de trazer aqui esse conteúdo para entregar para você que pediu e para nossa audiência aqui no canal. Tá bom, pessoal? Eu me despeço por aqui. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco ao vivo, a você que vai assistir essa live gravada depois, deixe um comentário. Nossa equipe está aqui sempre à sua disposição. E se você quiser escrever sua história e não sabe como começar, entre em contato conosco. Abaixo desse vídeo vai ter uma descrição e vai ter os nossos contatos. Tranquilo, porque nós estamos aqui todas as quartas-feiras trazendo um monte de notícias, dicas e insights do mercado editorial, tá bom, pessoal? Lembrando, na próxima quarta-feira, Gisele já estará aqui comigo e nós traremos mais um conteúdo para que você possa se tornar escritor da sua própria história. Um grande abraço, uma ótima semana para você e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.